Voltamos agora com a quarta apresentação da Sala 1 do Contec, com o tema na área de engenharia civil. A Darlane, ela no momento ainda não entrou a conexão, mas aí a gente cria o ritmo de apresentação, e o trabalho dela, vocês vão observar, o título é Métodos de Prevenção da Corrosão nas Armaduras das Estruturas de Concreto Armado. Darlane Fernandes da Costa, tem também Rafael e Vitor como autores. Ela é graduanda do curso de Engenharia Civil da Universidade Paulista, Unip, e vocês aí ficam, então, com o vídeo em apresentação. Logo depois a gente retorna, se não existir algum momento da volta dela aqui para fazer a parte de arguições e respostas. Olá, pessoal. Meu nome é Darlane, eu sou engenheira civil, sou de Brasília e vou falar um pouquinho sobre alguns métodos de prevenção da corrosão de estruturas de concreto armado. Bom, a vida útil do concreto armado tem diminuído expressivamente com a corrosão das barras de aço de concreto armado, sendo um obstáculo para a construção civil. A corrosão, na maioria das vezes, acontece por conta da ação ofensiva do íons de cloreto e do dióxido de carbono. A corrosão no aço é muito mais comum do que imaginamos. Facilmente ocorre a oxidação. Foi o que chamou a nossa atenção para esse tema. Apontar como um dos problemas mais comuns da construção civil, o que acaba ocasionando na perda de metal. Infelizmente, ainda é muito comum na construção civil, gerando grandes perdas econômicas no setor. A corrosão das armaduras de estruturas de concreto são conhecidas na construção civil de grandes e pequenos portes. Porém, é um material construtivo instável ao longo da sua vida útil, alterando sua propriedade característica por conta das condições do meio ambiente. Um dos problemas atuais é a corrosão nas armaduras, que tem afetado negativamente a construção civil, que é consequência das variáveis químicas físicas que ocorrem nas barras de aço. A carbonatação das estruturas, ela acontece através de gases carbônicos. Ocorre o transporte do gás por difusão do concreto, reagindo com os hidróxidos de cálcio. A umidade relativa do ar de 60% a 98%, sujeitas a ciclos de molhagens e secagens, possibilita a corrosão. A carbonatação não reduz a resistência do concreto, apenas aumenta sua dureza. A mesma seria até benéfica ao concreto, mas pois aumenta sua resistência mecânicas e químicas. A carbonatação não é possível ser considerada com volume de água de 0,5% a 1%. A infiltração dos íons de cloreto nas estruturas, elas são agentes causadores dos maiores problemas das armaduras de concreto armado. A corrosão por pits, ou seja, a patologias de estrutura. O cloreto é capaz de penetrar no concreto através da absorção capilar da água que se encontra dissolvidos. Há também a possibilidade de vir adentrar nos elementos estruturais de forma voluntária através de aditivos. Manifesta de forma uniforme, danificando de forma concentrada e pelicular a passivante do aço, mesmo com pH extremamente elevado. O aço com revestimento de epóxi, em 1970, deu-se ao início aos estudos em direção à utilização do revestimento orgânico em armaduras de aço carbônico. Em 1986, na Flórida, o início da corrosão seria nas armaduras revestidas de epóxi nas subestruturas.
Diante o exposto, o que os números colapsos referidos caiu em decreto a utilização de barras com pintura de epóxi, o qual foi necessário optar por alternativas mais confiantes e seguras. Uma das opções identificadas foi o emprego de revestimento múltiplos que associa a proteção vertical pelo zinco com uma pintura de epóxi. O tipo de proteção citada é mais conhecido como o sistema duplex. Tem efeito cinético de proteção. Bom, o revestimento duplex iniciou-se na década de 30, criando-se os aços inoxidáveis duplex, que adquirem grande relevância comercial. São utilizados com muita frequência os aços inoxidáveis duplex com as indústrias de óleo, no sentido de afirmar a junção apropriada de características dos aços duplex é fundamental na prevenção do aço. O aço inoxidável traz o seu escopo uma série de vantagens que compreende um ótimo desempenho mesmo quando exposto a situações severas de agressividade. Porém, mesmo tendo sua eficiência inquestionável, os aços inoxidáveis apresentam custos iniciais elevados, chegando até 13 vezes mais caros. O custo do ácido carbono convencional, entretanto, visando a solução patológica. Com solução a essas manifestações patológicas, as alternativas mais utilizadas são aço inoxidável, revestimento de epóxi e o revestimento duplex. Ambas alternativas são eficazes e têm suas características, vantagens e desvantagens. Porém, fica a critério do construtor escolher as alternativas que se encaixam no custo final da sua obra. Bom, tivemos agora o encerramento da defesa em forma de vídeo, porém a Darlene, ela não se encontra presente e estamos então fazendo aqui umas considerações em cima do tema do trabalho, de uma certa forma. Professor Camilo, já que ela não está presente, mas suas observações ao trabalho, de qualquer maneira, fica aí um momento para quem estiver nos assistindo, uma reflexão, então, sobre o tema. Eu também tenho uma reflexão sobre o tema. Fica à vontade, Camilo. Perfeito. O trabalho, né, Soad, apresentou aí na forma da revisão de literatura, né? Na verdade, esse trabalho é uma revisão, pelo que eu entendi, de métodos de prevenção da corrosão em armaduras de concreto armado, né? Então, ela faz um destaque no trabalho dela de que a maior parte das atenções ficaram voltadas para, digamos assim, interferências na questão do concreto, né, para proteger a armadura ao longo do tempo e não na proteção da armadura em si. E aí ela traz historicamente, né, contando histórias, né, de estudos prévios, sobre a comparação de métodos que são aplicados diretamente na estrutura, no aço, né? Por exemplo, ela compara o aço convencional, né, que é ferro mais carbono, que a gente chama de aço carbono convencional, como ela colocou lá, com proteções ligadas a epóxi, né? Depois o duplex, que seria o zinco mais epóxi, e o aço inoxidável, talvez com a composição cromada. Então, ela faz essa comparação aí e ela conclui, né, que aparentemente, e ela inclusive deixa ainda em aberto a necessidade de se fazer testes laboratoriais mais aprimorados, mais específicos, mas ela deixa claro ali a superioridade, né, do duplex e do inoxidável em relação ao epóxi sozinho. No entanto, ela diz, é preciso mais estudos, porque a aplicação de epóxi é uma aplicação interessante, porque pode ser feita no próprio canteiro de obras. Então, resumindo, trata-se de um trabalho que faz uma revisão, né, de estudos, de outros estudos, e traz para a gente aí esses insights, né, esses momentos de reflexão sobre se focar no concreto armado ou na própria estrutura carbônica, né, de aço, para a proteção da estrutura dessa estrutura de aço, né?
E se focar nisso, né, se o foco for nas estruturas, né, de aço, nas armaduras, qual seria a melhor metodologia? Epóxi, duplex, né, que seria zinco mais epóxi, ou outro tratamento aí que o torne inoxidável. Então, essas foram as minhas percepções, Soane. Eu adiciono aqui um grau de importância. Eu sei que é um trabalho de revisão e seria muito bom se tivesse algum tipo de tratamento e simulação e tempo para chegar a algum efeito de corrosão, mas lembrando que ela se preocupa em citar essas pontes em regiões marítimas, onde os íons de cloreto eles tendem a ser um agente corrosivo sério. E eu lembro um fato, Camilo, aqui vamos entrar numa semana de debate, né, de engenharia, estamos encerrando, mas a gente tem aqui na região nossa areias que vêm sendo extraídas de rios com teores elevados de sais. Eu fico muitas vezes preocupada porque as análises de areia, eu não sei até que ponto as construtoras se preocupam com esse tipo de perfil, mas eu tive situações de ver jazidas de extração de areia, onde eu coletei no próprio rio a quantidade de sais que estava ali no lençol freático, que estava no empoçado lá, era a nível do mar. Para você ter ideia, uma areia dessa sendo retirada para entrar na construção civil, onde você tem fundações, onde eu não sei até que ponto o esmero e o cuidado de análise dessa areia, as pessoas achando que areia é areia, mas areia é incluída com teor elevado de íons de cloreto, em que nível de risco não compromete estruturas de edificações também. Eu vi esse trabalho, lembrei automaticamente da base, não tem nada a ver com o trabalho em si, mas com o tipo de contaminante, que realmente é muito preocupante, daí a importância tanto de ter essas proteções, como também análise do material, da constituição da concretagem, né? Esse foi um dos efeitos que veio a alerta na hora que eu li, tá? Perfeito. Então, e os de cloreto são os mais ofensivos, né? A questão da estrutura metálica. Muito preocupante. Pois, ao técnico, gente, em intervalo de mais 15 minutos, a gente volta às 16 horas para a apresentação, já que é agendado para que o participante faça a defesa no horário legal. A gente não vai poder antecipar, infelizmente. Então, vocês também vão fazer aí o lanche de vocês da tarde. A gente aqui vai ter um intervalozinho e volta logo às 16 horas com a próxima apresentação. Fica aí, então, o nosso aguardo, tá? Fica aí quietinho que a gente vai só dar o lanchinho e volta.